a todos. Primeiramente, eu cumprimento o desembargador Tito Campos de Paula, eminente presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a quem passo a palavra para proceder à abertura da reunião. Desembargador, Vossa Excelência tem a palavra. O desembargador está sem som. Aí, agora deu. Aqui, consegui. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a todos os juízes e juízas das 186 zonas eleitorais que nós temos aqui no estado do Paraná. Em nome do Dr. Ney Roberto de Barros Guimarães, juiz aqui da primeira zona eleitoral de Curitiba. Cumprimento também todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, na pessoa do Valcir Mombac, o diretor-geral do TRE Paraná. Também tenho a grata satisfação de cumprimentar a todos os representantes dos partidos políticos aqui do nosso estado, que hoje estão aqui participando dessa reunião. Essa é a primeira de algumas reuniões que o TRE pretende realizar, e também juízes das eleitorais do interior do estado, de todo o estado, nós estamos pedindo para que realize reuniões também, não apenas com os representantes dos partidos a nível estadual, mas também a nível municipal. Sabemos que esse ano ninguém de nós esperávamos que no meio do caminho surgiu essa pandemia que veio atingir não apenas aqui o Brasil, mas toda a humanidade. Então é uma eleição que demanda um desafio enorme para todos nós aí que atuamos na justiça eleitoral, e por isso, nesse ano, mais do que nunca, sempre foi necessário esse diálogo entre a justiça eleitoral e os partidos políticos, porque a gente costuma dizer que a justiça eleitoral ela é bastante diferente dos outros ramos do Poder Judiciário. Nos outros ramos do Poder Judiciário, o juiz atua praticamente só quando é demandado, é a chamada inércia da jurisdição, e praticamente, diríamos assim, 90% do trabalho do juiz é poder decisório, jurisdicional, e sobra 10% aí de parte administrativa e de organizacional. Aqui na Justiça Eleitoral, esse trabalho, essa natureza se inverte. Aqui nós temos praticamente 90% do trabalho da Justiça Eleitoral de natureza administrativa e organizacional, e resta aí em torno de 10% de trabalho decisório, de trabalho jurisdicional. Então, baseado nessa experiência, é que eu, particularmente, atuo na Justiça Eleitoral desde 1989. Foi quando realizamos a primeira eleição, na época, presidente da República, aquela disputa que todos lembram, ou pelo menos conhecem pela história, de Lula e Collor. E de lá para cá participamos de todos os processos eleitorais, muitas eleições municipais, eleições estaduais, plebiscito e assim por diante. E em todas essas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem por hábito, quando termina uma eleição, imediatamente, cerca de 15 dias depois, máximo um mês, realiza uma reunião chamada Prepara. Prepara é onde se reúne todos os servidores do Estado, de toda a Justiça Eleitoral paranaense, para discutir o que deu certo, o que eventualmente houve de falha, para corrigir essas falhas, para que na próxima eleição, então, estejamos preparados para realizá-las. E o Prepara de 2018 foi realizado, já iniciando as preparações para essa eleição de 2020, mas jamais nós imaginaríamos que encontraríamos essa pandemia de nível mundial. Então trouxe muitos desafios, sabemos que não é fácil, é um caminho difícil a ser percorrido, mas estamos todos empenhados em garantir a realização dessas eleições, porque a democracia é algo fundamental na vida de todos nós. A gente tem, sim, os outros bens, os outros direitos, o direito à vida, o direito à liberdade, mas tudo isso ele se inicia com a democracia. O artigo 1º da nossa Constituição, ele fala da soberania, que é um dos fundamentos aí do Estado Democrático de Direito, e a soberania ela se materializa através do direito do exercício ao voto. E para tudo isso é necessária a organização dos partidos políticos. Então, nessa reunião
que está sendo realizada e outras também que serão realizadas. Eu estou depois vou ter que me retirar, peço inclusive já desculpas antecipadamente em razão de outros compromissos, mas a mensagem que eu gostaria de deixar aqui como representante aí da presidência e de todo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é uma palavra que se chama compreensão. Eu acho que mais do que nunca nessa eleição nós vamos precisar da compreensão, nós vamos precisar da colaboração, nós vamos precisar de compartilhar ideias, compartilhar recursos imateriais para que essa eleição seja uma eleição com sucesso e, ao final, quem vai vencer, acima de tudo, é a democracia, é toda a população brasileira, a população paranaense, é a população de cada um dos 399 municípios de nosso estado. E, para isso, então, hoje nós estamos iniciando essa conversa e pedimos a colaboração, aí a compreensão dos representantes dos partidos políticos, para que, mais do que em outros pleitos, em outras eleições, que nessa os senhores e as senhoras venham colaborar com a justiça eleitoral. De que maneira? Uma delas é já, desde logo, começar a requerer as certidões para realizar os registros de candidaturas. Então, já está aberto no Tribunal de Justiça, não deixar para a última hora. E, em segundo lugar, sabemos que também se iniciam as convenções partidárias a partir do dia 31 de agosto e vai até o dia 16 de setembro. E, nesse aspecto também, depois, possivelmente, vamos conversar com os senhores, mas, da nossa parte aí da presidência, a gente pede desde já que todos os representantes dos partidos políticos aqui do estado do Paraná, nível estadual, e que replique isso para as direções lá de cada município partidária, para que façam um empenho possível, aqueles que conseguirem antecipar a realização dessas eleições, que assim que realizou a convenção, faça o registro, entre com o pedido de registro de candidatura, evitando de deixar para o último dia. Estamos calculando que haverá aproximadamente em torno de pelo menos 30 mil candidatos, entre candidatos a vereadores e prefeitos, e esse ano também, pela primeira vez, sendo realizado tudo de forma online, pelo sistema chamado PJE. Então, mais do que nunca, nós pedimos essa colaboração, essa compreensão de todos os representantes dos partidos. Procure orientar os seus candidatos em todos os cantos do Paraná, para que, desde logo, assim que for possível, comece a fazer os registros das candidaturas, para não sobrecarregar no último dia, porque a gente nunca sabe, é um sistema novo, de repente sobrecarrega e pode ocorrer alguma coisa e a gente não gostaria. Então, a gente pede essa colaboração para que estimulem os candidatos a, desde logo, não deixando para o último dia, realizar, então, as suas convenções e também realizar aí o registro das candidaturas. Isso será muito bem-vindo por parte da Justiça Eleitoral e também ninguém vai evitar aí de sofrer algum incômodo. É óbvio que é papel da Justiça Eleitoral, nós temos que cumprir de uma forma ou de outra, a candidatura será registrada, aquela que preencher todos os requisitos, mas tudo aquilo que puder vir aí de colaboração será muitíssimo bem-vindo. Pedimos também a colaboração dos representantes dos partidos para que estimulem os candidatos, nesse ano, a procurar respeitar as regras de propaganda eleitoral, para evitarmos também dissabores. E algo que eu acho que é fundamental, e isso é um pedido que eu faço e está acima de todos os outros pedidos que eu já formulei, no dia da eleição. Eu acho que no dia da eleição, mais do que nunca, nesse ano, nós temos que pedir para os senhores para que transmitam aos candidatos, transmitam aos cabos eleitorais, e nós também vamos fazer uma campanha junto aos diversos meios de comunicação, principalmente na última semana que anteceder a realização das eleições, pedindo a calma, pedindo a paz da população, para que no dia 15 de novembro todos compareçam para votar com a mais absoluta calma, tranquilidade, respeitando o distanciamento e evitando o máximo possível que venha ocorrer alguma coisa, que venha prejudicar a realização das eleições. E, mais do que nunca, nós precisamos, então, de um dia de muita paz, um dia de alegria. Vamos transformar o dia da eleição num dia de alegria, um dia em que cada um de nós, cada um dos eleitores do estado do Paraná vai sair para votar. Vamos imaginar que é um dia a cada 2 anos que a gente
se dirige a uma sessão de votação para lá depositar o nosso voto. Então, é um dia, mais do que nunca, que a gente precisa dessa tranquilidade de toda a população. Um dia de festa, é um dia que vale a pena a gente reservar esse dia exclusivamente, ainda que venha demorar um pouco mais, em razão aí de todos os cuidados que devemos tomar com a questão aí da segurança de saúde, mas temos certeza que esse pleito dará certo e vai ficar registrado na história como um pleito em que houve a colaboração, a compreensão de toda a sociedade, de todos os representantes dos partidos políticos, da Justiça Eleitoral. É um trabalho conjunto. Nesse ano, nós vamos ter que compartilhar todas essas coisas que falamos para que a paz venha a prevalecer e todos nós sairemos vitoriosos. Então, são as palavras, as mensagens que eu deixo a todos, agradecendo por ter nos ouvido, e dizer que ali na Justiça Eleitoral estaremos sempre com as portas abertas para atendê-los, para prestar as informações necessárias. Estamos trabalhando muito, empenhados também, junto aos diversos meios de comunicação, que têm dado um apoio excepcional nesse ano, porque sem a colaboração dos meios de comunicação, a Justiça Eleitoral também não desempenharia a contento o seu trabalho. Então, meu muito obrigado e desejo a todos uma excelente reunião. Desembargador Tito Campos de Paula, eu agradeço Vossa Excelência que nos honrou com a abertura deste evento. Cumprimento ainda e também agradeço a presença de todos os juízes eleitorais, do diretor-geral Valcir Mombach, da secretária judiciária Daniele Morgado, coordenador de contas Paulo Esteves, colegas da TI, chefes de cartório e os representantes dos diversos partidos políticos nesta reunião, que tem por objetivo uma explanação acerca do registro de candidaturas e prestação de contas relativos às próximas eleições municipais. Inicialmente, a servidora Mônica Turchensky, chefe de cartório da primeira zona eleitoral, abordará o tema registro de candidaturas. E, na sequência, o servidor Olívio Túlio Neto, chefe de cartório da 174ª zona eleitoral, explanará sobre o assunto prestação de contas. Todos os senhores e senhoras perceberam que no chat desta reunião estão disponibilizados 2 números de telefone celular que funcionam com o aplicativo WhatsApp e para os quais deverão ser encaminhadas eventuais dúvidas e perguntas durante cada uma das explanações, as quais, para otimizarmos o tempo que dispomos, serão dirimidas apenas após o fim dos respectivos temas. Dito isso, portanto, passo a palavra à servidora Mônica Turchensky. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa do desembargador Tito, presidente desse tribunal. E eu queria já de plano dizer que essa reunião vai ser o mais objetiva possível. Nós não pretendemos esgotar os temas referentes a registro de candidaturas e prestação de contas, até porque são temas vastos, mas abordar mais aspectos práticos que ajudarão a todos a termos menos percalços nesse caminho de registro de candidaturas. Toda essa reunião, aviso que essa reunião está sendo gravada e após a reunião será disponibilizado todo esse material, será encaminhado por e-mail para os partidos, então não se preocupem porque todas as informações que forem dadas aqui, vocês terão posteriormente. Pedimos que, para organizar melhor, foi feita essa questão das perguntas por WhatsApp. Então, logo após a explanação, passaremos as perguntas que vocês tiverem. Então, vou começar agora nesse momento. Então, inicialmente, a legislação aplicável nessas eleições será, como sempre, a lei das eleições, a resolução do TSE 23.609 de 2019, a Constituição Federal, a lei dos partidos políticos, o Código Eleitoral e a emenda constitucional 107 de 2020, que alterou a data das eleições, para o primeiro turno sendo no dia 15 de novembro, o segundo turno 29 de novembro, com a disputa dos cargos de prefeito, vice e vereador.
A competência, houve uma novidade bem grande em relação à competência do registro, da análise e julgamento dos registros de candidaturas. Então, a resolução 847 do TRE, combinado com a portaria 1014, distribuiu equitativamente entre 8 zonas do município de Curitiba a competência para a análise e julgamento tanto do registro de candidaturas como da prestação de contas dos candidatos nessas eleições e mais as ações pertinentes. Então, ficaram responsáveis pelo registro e prestação de contas os juízos das zonas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 145, 174, 175 e 176. E pela propaganda eleitoral, as zonas 177 e 178. Esses normativos já foram encaminhados aos partidos por e-mail, juntamente com o convite para esse evento. Também a portaria conjunta dos juízes de Curitiba, a 8/2020, que também seguiu por e-mail, distribuiu entre as zonas responsáveis os atos administrativos preparatórios para os registros de candidatura. Ou seja, essa distribuição valerá até o momento em que o registro seja mandado pelo Candex e recebido pelo CANDE e autuado no PJE. A partir do momento em que é autuado no PJE, aí fixa-se a competência jurisdicional de cada um dos juízos, não vai mais seguir aquela tabela. A tabela que vai ser mostrada a seguir é para os atos preparatórios, ou seja, recepção de mídias, tirar dúvidas para distribuir entre os 8 juízes. Então, a tabela também seguiu por e-mail. Por exemplo, ficará responsável pelos partidos Avante, PDT, PSB, PTB, a primeira zona. A segunda zona, pelo Cidadania, Partido Liberal, PSC, PTC e assim por diante. Então, essa é a tabela de distribuição. Aqui estão distribuídos todos os partidos que estavam vigentes no momento da assinatura da publicação dessa portaria. Não estava vigente e ainda não está o PCB, e caso entre em vigência, será distribuído para os atos preparatórios para 176, a zona eleitoral. Aqui também nesse material estão os e-mails das zonas para que vocês possam entrar em contato e tirar dúvidas ou outras dúvidas. O que o partido político precisa para participar dessas eleições? Estatuto registrado no TSE até 4 de abril e um órgão de direção municipal constituído e anotado no TRE até a data da sua convenção para escolha dos candidatos. A grande novidade nessa eleição é o fim das coligações proporcionais para vereadores, não tem mais, só as majoritárias, e também impedimento de participação nas eleições de órgãos partidários com anotação suspensa por conta julgada não prestada apenas após processo específico. Então, não é a simples sentença de não prestação que vai acarretar uma suspensão, apenas se houver um processo específico que ainda deve ter as suas regras pelo TSE divulgadas. O grande objetivo das convenções é a formação a escolha dos candidatos, formação de coligações majoritárias, escolher nome e números dos candidatos que irão concorrer para as eleições proporcionais. Então, a outra novidade nessa eleição é a possibilidade da convenção poder ser não só presencial, mas virtual, pela resolução TSE 23623 de 2020. Como o desembargador Tito já falou, no período de 31 de agosto a 16 de setembro. As regras da escolha de candidatos, os partidos do Direção Nacional, que publica no Diário Oficial da União. Nessa convenção partidária, e foi por causa da pandemia, os partidos poderão fazer, ainda que elas não estejam previstas no Estatuto Partidário ou nessas diretrizes publicadas pelo Diretório Nacional. As suas regras e procedimentos serão iguais às da convenção física. A cadeia de verificações do CANDE consegue reconhecer qual o usuário que transmitiu a ata dessa convenção e supre a rubrica da Justiça Eleitoral em livros físicos. Aos partidos políticos é dada autonomia para utilizar qualquer ferramenta
tecnológica que entenderem mais adequadas para a realização dessas convenções, desde que essas ferramentas utilizadas permitam se verificar a presença das pessoas na convenção, quem estava presente, e verificar se essas pessoas presentes tiveram realmente ciência do que foi deliberado e consta na ata. Se optarem por convenções físicas, deverão seguir as regras sanitárias. Essa convenção virtual, também no Candex, ela vai suprir o livro ata para quem que não físico, para aqueles partidos que não tiverem livro aberto pela Justiça Eleitoral. Caso os partidos já tenham livro aberto, essas atas, tanto as físicas como as da convenção virtual, serão digitadas no Candex, poderão ser impressas e coladas nesse livro físico. Na ata da convenção e a lista dos presentes no Candex exige o nome completo e CPF das pessoas que estiverem presentes na convenção. Portanto, é importante que os partidos já se preocupem em anotar, de ter esses dados perfeitos do nome completo e CPF. Porque essa ata deverá ser digitada no Candex até o dia seguinte ao da realização da convenção. O sistema Candex já está disponível para download no site TSE-TRE e deverá ser usado por meio de chave de acesso obtida pelos partidos no sistema ESIGIP. Um pouco para frente voltamos a esse assunto. A ata deverá, no dia seguinte ao da realização da convenção, ser transmitida via internet. Na impossibilidade de vir via internet, ela deve ser gravada em mídia, que será entregue na Justiça Eleitoral conforme aquela tabela de distribuição. Então, aqueles 4 partidos entregarão na primeira, os outros 4 na segunda e assim por diante. Caso seja entregue em cartório fisicamente, a mídia ficará em poder do cartório. Aqui tem os requisitos do que deve constar na ata da convenção, os requisitos legais. A lista de presença poderá ser por assinatura eletrônica ou aquele registro de áudio e vídeo que eu já falei, que permita comprovar a ciência dos convencionais acerca das deliberações. A coleta presencial de assinaturas por representante designado pelo partido, observando as normas sanitárias. A requisição, essas mídias poderão ser requisitadas pela Justiça Eleitoral para comprovação dos dados digitados na ata. E a Justiça Eleitoral vai se limitar à requisição daqueles atos que demonstrem de forma inequívoca o teor das deliberações, podendo o partido político manter em reserva o registro de atos interna corporis. E ele poderá também registrar essa convenção partidária, a ata da convenção partidária virtual e a lista de presença, no livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral para os partidos que assim o tiverem. Aqui nós colocamos modelos de ata, tanto para a escolha de prefeito e vice, como para a escolha de vereadores, caso queiram utilizar. Então, voltando, a coligação majoritária apenas para prefeito e vereador, pode ser a junção de partidos, mas na eleição proporcional deverão concorrer isoladamente. Em relação à denominação das coligações, poderá ser as siglas dos partidos ou um nome. Não poderá ter referência a número ou nome de candidato, nem conter pedido de voto. Semelhanças entre coligação e partido isolado é que a coligação funcionará, majoritária no caso, funciona como um só partido no seu relacionamento com a Justiça Eleitoral. O partido coligado só poderá agir isolado se for para questionar a própria existência ou a validade da coligação. O representante da coligação, um representante ou até 3 delegados junto ao juízo eleitoral. Essa coligação pode ser anulada pelo diretório estadual se for contrariado o que foi definido pela Convenção Nacional. O nome desses representantes devem constar da ata. Quantos candidatos podem ser registrados? Prefeito e vice, 1 para cada vaga, seja partido ou coligação. E o vereador, 150% do número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Em Curitiba são 38 cadeiras
Então, daria o número máximo de 57 candidatos. Dentro desses registros requeridos à Justiça Eleitoral, precisa-se obedecer ao percentual de gênero, de candidaturas por gênero. Então, um percentual máximo de 70%, um percentual mínimo de 30% para o outro gênero. No caso, se o partido apresentar o número máximo de 57 candidatos, por vezes 70%, daria 39,9 candidatos. No percentual máximo, essa fração é desprezada, no percentual mínimo, ela é igualada a 1. Então, aqui em Curitiba, cada partido poderá apresentar no número máximo de, por exemplo, 39 homens, 18 mulheres, ou 39 mulheres e 18 homens. Esse percentual de candidatura por gênero deve ser mantido, mesmo que o partido não apresente o número máximo de candidatos. Um outro exemplo, com 12 candidatos, por exemplo. Para fim desses cálculos, será considerado o gênero declarado no cadastro eleitoral até o fechamento do cadastro, que foi em 6 de maio. Se na convenção sobrarem vagas para preencher, o partido ainda poderá apresentar vagas remanescentes até 16 de outubro de 2020, mantendo esse percentual, tanto em vaga remanescente como em caso de substituição de candidatos. Aqui estão os requisitos para ser candidato. Se for caso de desincompatibilização, tem uma tabela aqui nesse link no TSE, com informações sobre desincompatibilização, embora não seja vinculante, mas é uma forma do partido verificar a questão de desincompatibilização de seus candidatos. A idade mínima para vereador é 18 anos até 26 de setembro, que é a data limite do registro, e prefeito e vice até 21 anos até o dia 1º de janeiro, a data da posse. Não pode ser candidatos inalistáveis, os analfabetos, os que estiverem nas hipóteses da Lei Complementar 6490, o cônjuge, os parentes dos candidatos à reeleição, aqueles declarados como inelegíveis por decisão judicial. O número dos vereadores é atribuído por sorteio e o candidato a prefeito concorre com o número identificador do seu partido. E o vereador, o número identificador do seu partido, acrescido de 3 algarismos à direita. Tem preferência manter o partido que já concorreu com esse número na eleição anterior, e o candidato que também concorreu com o mesmo número na eleição anterior, caso não tenha mudado de partido. O nome do candidato não pode ter nenhuma menção a órgãos de administração pública, como do Detran, etc. Também não pode causar dúvida quanto à identidade, atentar contra o pudor, ser ridículo ou irreverente. Nessa eleição municipal, é o juiz eleitoral que cabe apreciar e julgar o registro de candidatos. Temos 2 prazos nessa eleição, também novidade. A internet houve com a resolução que modificou a 23.609, pode ser apresentado pela internet até às 8 horas do dia 26 de setembro, os pedidos de registro de candidatura, ou entregar à mídia Justiça Eleitoral até 19 horas desse mesmo dia, no respectivo cartório, conforme aquela tabela de distribuição. O pedido de registro deve ser feito pelo Candex, aqui está o link para acessar o Candex. As principais novidades em relação ao Candex nessa eleição é a sincronização dos dados com a Justiça Eleitoral, à medida que esses dados são salvos, se estiverem conectados à internet, a transmissão via internet das atas, a possibilidade de transmissão pela internet do registro até às 8 horas do dia 26 e a disponibilização de uma versão para treinamento. Lá também está disponibilizado no mesmo link o manual, que recomendamos uma leitura atenta desse manual. E também colocamos aqui um vídeo que vai auxiliar em muito vocês em relação ao uso do Candex. No manual do usuário do Candex também estão as instruções para a geração da chave de acesso, tanto para o nível nacional, estadual, pelo próprio partido, ou nacional, estadual ou municipal, de acordo com as diretrizes internas de cada agremiação. Os pedidos de registro de candidatura são compostos por esses formulários.
O DRAP, nessa eleição, é obrigatório um DRAP para majoritária e um DRAP para proporcional, ainda que concorra isolado na majoritária. Não pode ser um DRAP único para as duas candidaturas. O registro de candidatura de cada candidato e o registro de candidatura individual, o RRCI, que ocorre no caso em que o candidato é escolhido em convenção, mas o partido não apresenta seu registro de candidatura. Ele terá 2 dias após o edital para pleitear o seu registro de candidatura. Quem assina o pedido de registro, no caso de partido isolado, o presidente ou um delegado do SGIP, na hipótese de coligação, ou os presidentes, ou os delegados, ou a maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos, ou representante designado da coligação. Todos esses formulários do registro de candidaturas, tanto o DRAP como o RRC, devem ser mantidos fisicamente assinados pelos partidos políticos. Não tem mais a obrigação de entregar esses formulários físicos nos cartórios, mas deverão ser mantidos no poder dos partidos até o término do prazo decadencial das ações eleitorais e, caso essas ações eleitorais sejam propostas, até o seu trânsito em julgado, porque a qualquer momento a Justiça Eleitoral pode pedir esses documentos para averiguar as informações transmitidas pela internet. No artigo 23 da Resolução 23.619, nós temos todos o que é necessário colocar no DRAP. Chamo a atenção para o inciso 9, em que fala na declaração de ciência do partido ou coligação que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os meios informados para verificar o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça, responsabilizando-se o partido por manter atualizadas as informações relativas àqueles meios. Então, é muito importante saber que o partido e os candidatos têm a responsabilidade de verificar diariamente o mural eletrônico, que é nesse mural eletrônico, preferencialmente, que sairão todas as citações e intimações. Daqui a pouco a gente ainda vê com mais detalhe as intimações. Do mesma coisa, os candidatos têm que ter e o partido lá tem que ter, além de saber que tem que acessar o mural eletrônico, tem que ter lá um número válido de telefone para receber mensagens instantâneas, tem que ter um e-mail válido para receber as intimações. Porque são intimações sucessivas. Primeiro, mural eletrônico. Caso não haja, na sua impossibilidade, por algum problema de internet, alguma coisa, aí se passa para mensagem instantânea. Na sua impossibilidade, se passa para e-mail. E, por último, carta. Então, só se passa para um outro meio quando restar frustrado o meio anterior. Então, é importante, e tanto o DRAP como o RRC, sem a assinatura sem a marcação dessas declarações, não podem ser gravados. Aqui também a mesma declaração de ciência do candidato de acessar o mural eletrônico. Atenção no nome do candidato, tem um campo no RRC que é o nome deve ser igual ao constante no cadastro eleitoral, e tem um nome específico, um campo específico para o nome que consta no cadastro da Receita Federal, que é para não dar problema na geração do CNPJ de campanha. Caso, por exemplo, lá na Receita Federal, alguém se casou, divorciou e modificou o nome. Então, deve-se colocar aquele nome que está na Receita Federal. E repetindo os meios de contato válidos e sempre checá-los. Telefone móvel com aplicação de mensagem instantânea, endereço eletrônico, telefone fixo, endereço do Comitê Central, endereço fiscal para atribuição do CNPJ com o CEP pertencente ao domicílio do candidato. Aqui é um modelo de registro de candidaturas. A fotografia a relação atual de bens também é preenchida no Candex e assinada pelo candidato, deve ser mantida fisicamente também. A fotografia deve obedecer esses parâmetros para a gente não receber fotografias, como costuma acontecer, fotografias esticadas ou fotografias muito pequenas. Tudo isso enseja intimações e problemas e pode ir para a urna uma fotografia que não se adequa.
ao que o candidato necessita. Aqui as certidões criminais, como o desembargador falou, já estão disponíveis, elas têm a validade de 60 dias, então já podem ser pedidas. Colocamos os links, a certidão criminal da Justiça Federal de primeiro grau, da de segundo grau, a certidão criminal da Justiça Estadual de primeiro grau, atenção que precisa vir a do primeiro ofício distribuidor, do segundo ofício distribuidor, do terceiro ofício distribuidor, e a certidão criminal fornecida pela Justiça Estadual de segundo grau. É muito importante que, mesmo antes das convenções, se já sabem quem são os pré-candidatos, já vão pedindo essas certidões. Porque, caso positivas essas certidões, elas têm que ser feitas manualmente pelos servidores da Justiça Estadual, e isso demanda tempo. Pode resultar numa intempestividade da entrega dessas certidões e indeferimento dos registros. Também aqueles que detiverem foro especial deverão, prerrogativa de foro, gozar de foro por prerrogativa de função, deverão apresentar, além dessas certidões mencionadas, certidões específicas. Aqui está um exemplo de um prefeito vice, vai precisar de certidão do TJ, do TRF e da Câmara Municipal, além daquelas. Ao final dessa apresentação, tem uma lista de candidatos com foro privilegiado e quais certidões que eles precisam apresentar mais. Também o comprovante de escolaridade, nesse caso, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, vale tanto para identidade como comprovante de escolaridade, a prova de desincompatibilização, quando for o caso, e os documentos oficiais de identificação com foto. No caso de prefeito, também deve juntar a proposta. A quitação eleitoral tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, atender convocação da Justiça Eleitoral para auxiliar nos trabalhos relativos ao pleito e não ter multas, e ter apresentado as contas de campanha. Uma vez transmitidos os dados ou entregue às mídias nos cartórios e sendo recebido pelo sistema de candidaturas, automaticamente serão autuados e distribuídos no PJE. A distribuição iniciará por sorteio dos DRAPs e eles atrairão os RRCs que lhes são competentes, a não ser que tenham um RRCI ou um RRC distribuído anteriormente, o juízo já ficará prevendo. Por exemplo, um partido não apresentou DRAP e o candidato apresentou um RRCI, aí esse RRCI já será distribuído para uma zona e aí o DRAP, que vier depois, aí será atraído pelo RRCI. Mas o normal é o DRAP atrair todos, ser distribuído os DRAPs e o DRAP atrair todos os registros de candidaturas que lhes são pertinentes. Após recebimento desse pedido, em 3 dias, a Justiça Eleitoral validará os atos e o encaminhará à Receita Federal, que em 3 dias vai dar o número do CNPJ, e todos esses formulários e todos os documentos que acompanham o pedido de registro de candidatura são públicos e serão divulgados, poderão ser livremente consultados e visualizados por todos, lá na página Divulga Candi Contas. A publicação do edital se dará imediatamente após o recebimento dos registros de candidaturas, provavelmente no dia seguinte, e dessa publicação, consta o prazo de 2 dias para que o candidato que não foi requerido a sua candidatura, mas foi escolhido em convenção, apresente o RRCI, e 5 dias para a impugnação dos registros pelos legitimados. E também 5 dias para que qualquer cidadão apresente notícia de inelegibilidade. Os legitimados para impugnar qualquer candidato, partido, coligação ou Ministério Público. E a notícia de inelegibilidade, qualquer pessoa. A impugnação é diretamente no PJE, por advogado, no mesmos autos do pedido de registro de candidatura. As hipóteses de substituição de candidatos é quando o registro foi indeferido, inclusive por inelegibilidade, cancelado, cassado ou por renúncia ou falecimento. Caso de renúncia, tem que ser com firma reconhecida por tabelião ou assinada na presença de um servidor da Justiça que certificará o fato. E sempre perante o juiz originário, ainda que o processo esteja em grau de recurso. Tanto na eleição majoritária quanto na proporcional, a substituição é até 20 dias antes da eleição, exceto no caso de falecimento, mas sempre necessário observar o prazo de 10 dias do fato ou da notificação.
Nessa eleição 2020 é obrigatória a utilização do mural eletrônico, todos vão nos seus respectivos registros marcar a declaração disso, a intimação aqui, sucessivamente. Primeiro mural, se não funcionar, mensagem instantânea, WhatsApp. Se não funcionar, e-mail, por último, correspondência. E atenção, dispensada a confirmação de leitura. Só se passa para um meio subsequente, se frustrada a intimação da forma anterior. Então, por exemplo, foi um e-mail, o e-mail é válido? Qual seria a frustração disso? É se ou um telefone errado ou um e-mail inválido que vem a confirmação, vem aquela notícia de que o e-mail não foi recebido. Mas uma vez enviado, está contando como intimado. Os prazos são contínuos e peremptórios, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados a partir do dia 26 de setembro, até a data da diplomação. Processos de representação, como a AIGAM, prestação de contas, sempre é por meio de advogado. Também é necessário advogado em caso de impugnação ou recurso nos CANDES, nos registros de candidaturas, e pedimos que a juntada de documentos diligenciados pelos cartórios, caso não venha o registro completo, que seria o ideal, já devem vir diretamente no PJE, aí por meio de advogado, caso os partidos possam disponibilizar os advogados aos candidatos para que já peticionem diretamente no PJE, trazendo os documentos faltantes, ou por meio de requerimento digitalizado, contendo o documento também digitalizado em formato PDF ou JPEG, gravados em mídia e entregues no cartório eleitoral. Esse aqui, diligenciado, já não vai seguir a tabela de distribuição, mas sim a distribuição feita pelo PJE. Sobre o Candex, aí já recomendamos o vídeo de Santa Catarina já dito. Os candidatos com foro privilegiado, as certidões necessárias estão aqui, além daquelas lá. E é essa a apresentação. E passamos agora para as perguntas que chegaram. Então, a pergunta do Ivo Lima, do Cidadania. A instrução recebida da Zona Eleitoral de Campo Mourão nos traz a necessidade de se fazer 2 atas de convenção, uma para majoritária e outra para proporcional. Precisa mesmo ser feita 2 atas? A Daniele Morgado. A Daniele está na reunião? Então, são dois DRAPs, então, provavelmente, é um DRAP majoritário, um DRAP proporcional. Então, o ideal... Mônica? Pois não, Dani? Oi, desculpa, Mônica, estava com um problema operacional o microfone. Ah, tá. Por favor. Então, pode responder a pergunta. Boa tarde a todos, às autoridades presentes, os colegas e representantes partidários. A convenção é do partido. A ata é da convenção daquele partido. De fato, não haveria necessidade de uma repartição de atas. A ata se refere àquela convenção daquele partido. Basta uma única ata para convalidar o deliberado em convenção. A segunda pergunta é a prova de alfabetização. Alguns pré-candidatos não estão conseguindo este documento junto às escolas que estão fechadas. E o comparecimento ao TRE para a prova, ao menos neste momento, está suspenso por conta da pandemia. Como fazer? Bom, aqui a CNH já substitui, né? Seria um modo, né, de suprir isso. A Dani quer complementar? Não, é exatamente isso que eu ia comentar, Mônica. Há algum tempo, a jurisprudência do TSE já se pacificou no sentido de que a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, ela serviria tanto como um documento oficial, um comprovante de identidade, um documento de identidade, quanto um comprovante de escolaridade. Então, nesses aspectos, se supririam dois requisitos. Outra pergunta aqui é do PSDB.
se acerca da renúncia, não seria válido um documento assinado através de certificação digital padrão ICP Brasil? A legislação não estabelece isso. A legislação estabelece o reconhecimento de firma ou a subscrição por duas testemunhas. Claro que não há, acredito eu, que não haja nenhum impedimento dada uma validação eletrônica, mas não seria uma exigência legal nem na normativa do TSE. E ali, voltando àquela pergunta da prova de alfabetização, em caso de ausência da CNH, como que eles poderiam fazer essa prova de alfabetização? Bom, aí não teríamos como fugir, ou será necessário um comprovante de escolaridade propriamente dito, ou o comparecimento ao cartório eleitoral para fins de comprovação dessa escolaridade, mediante a elaboração de uma declaração, né, à vista do servidor. Não vejo nenhuma outra alternativa no momento. Uma sugestão que eu dou nesse caso é que, por exemplo, nós também temos que fazer vistorias nas escolas em alguns momentos, então, olhar no site da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, o e-mail da escola e tentar obter esse comprovante por e-mail também, né? O comprovante de escolaridade ele pode ser obtido por e-mail. O problema é que ele, de alguma forma, ele vai ter que ser obtido. Não vejo impedimento quanto à obtenção por e-mail, porque, afinal de contas, o documento é oficial, proveniente de uma instituição de ensino. A questão é a obtenção mesmo, né? Bom, aqui estão encerradas as perguntas, não tem mais nenhuma. Eu agradeço a atenção de todos até o momento e passo a palavra para o doutor Ney. Obrigada. Certo, obrigado, Mônica, pela participação. E agradeço também a elucidação das dúvidas feitas pela servidora Daniela. E passo a palavra ao servidor Olívio Túlio Neto, chefe de cartório da 174ª que abordará o tema prestação de contas. Pode começar, senhor Olívio. Boa tarde a todos, as autoridades presentes, os demais colegas. O tema que nos foi passado é com relação à prestação de contas, e nós vamos fazer, nesses 20 minutos, aí, tentar fazer uma abordagem rápida, né? Abordando principalmente sobre a questão procedimental, que é a relação que se dá entre os advogados e os representantes partidários, que eu acho que é o foco dessa reunião, né? Com os cartórios eleitorais aqui, no caso específico de Curitiba. Eu vou começar um compartilhamento na minha tela. Vamos ver se eu consigo aqui só um minutinho. Isso aí. Conforme foi combinado, nós faremos uma breve exposição aí de 20 minutos, depois será aberto para as perguntas, e teve uma alteração aqui no nosso WhatsApp de última hora, já foi informado ali no chat, mas agora é esse novo número aqui, para se os senhores já quiserem anotar, em caso de eventuais dúvidas. Só fazer uma ressalva, que eu acho que é bastante importante, porque o que a gente vai abordar aqui é fruto da interpretação que nós temos da norma, né, das normas que tratam do assunto, e daquilo que nós vivenciamos no dia a dia dos cartórios eleitorais. Tem muitos temas novos na legislação, que ainda não foi abordagem de decisão judicial, não foi tema de decisão judicial, então a gente não pode
aquilo que ficar dito aqui não pode ser considerado como jurisprudência aí para os senhores, tá? Não é um posicionamento oficial aqui, a fala desse servidor não é um posicionamento oficial da Justiça Eleitoral, né? Os posicionamentos aqui da Justiça Eleitoral, eles são feitos ali por atos e decisões judiciais dos magistrados e dos tribunais. Então, trata-se de uma explicação meramente informativa. É uma explanação meramente informativa. Conforme já foi abordado, as normas aplicáveis, né? Algumas, Lei das Eleições, a Resolução 23.607, que trata sobre as normas de prestação de contas, a 624, que trouxe as adequações da Emenda Constitucional 107, e no caso específico aqui, no nosso tema, são as normas aplicáveis aos prestadores aqui de Curitiba, que nós temos a resolução do TRE do Paraná 847 de 2019, que tratou das competências dos processos judiciais no âmbito do Paraná, na portaria 1014, que regulamentou a resolução 847, e, por último, a portaria conjunta, já mencionada pela Mônica, a portaria conjunta número 8, 2020, que é aqui dos juízes da capital, dos juízes aqui de Curitiba. E a gente vai focar mais nessas últimas normas aqui para falar sobre a competência e o relacionamento que a gente espera dos advogados, dos contadores aqui com os cartórios eleitorais da capital. Como já foi dito, com a distribuição de competências para análise de prestação de contas, foram designadas 8 zonas eleitorais aqui para Curitiba. Primeira, segunda, terceira, quarta, 145, a 174, que eu trabalho, a 175 e a 176. Não significa que todas essas zonas tratarão das prestações de contas, significa apenas que elas poderão receber os processos assim como a Mônica falou, de registros de candidaturas, como também de prestação de contas. O sistema, né, a novidade é o PJE, que as prestações de contas vão tramitar no PJE, ele faz a distribuição dos processos de acordo com pesos. Então, pode ser que algumas dessas zonas fiquem fora aí das prestações de contas. Mas o que convém ressaltar é que até a distribuição dos processos, todas essas zonas aqui mencionadas, elas estão disponíveis para esclarecimento de dúvidas, né? Passar algumas informações sobre os sistemas de prestação de contas. Claro que a gente não consegue esgotar todas as dúvidas, até porque os sistemas que nós trabalhamos internamente são diferentes dos sistemas que os senhores trabalham, né? No caso de prestação de contas, o SPC Cadastro é disponível para usuários externos e o nosso sistema é diferente, é o SPC Web. Mas naquilo que nós conseguirmos, desde já nos colocamos à disposição aí para eventuais esclarecimentos. E segue a mesma lógica do que foi colocado ali naquela distribuição dos partidos com relação ao registro, né? Então, antes da distribuição dos processos de prestação de contas, os partidos devem procurar aí as zonas conforme a tabela apresentada e enviada via e-mail a todos para esclarecimento de dúvidas. Prestação de contas nesse momento ela não é tão priorizada pelos partidos, né? Nesse momento, o que todos estão procurando é informações sobre registro de candidaturas, né? Realização das convenções e preparação para o início da propaganda eleitoral. Contudo, eu deixo um questionamento aqui, prestação de contas, quando devo começar? Isso para os partidos e para os candidatos. Muitos tratam a prestação de contas como algo secundário para se preocupar só durante a campanha, porque justamente a prestação de contas ela é entregue lá no final da eleição. Então, tem muita água para correr até que se chegue nela. Mas quem faz isso, normalmente tem alguns problemas e algumas dores de cabeça. Então, a gente recomenda que a prestação de contas deva ser iniciada tão logo os registros de candidaturas
forem feitos, né? Então, a gente recomenda ali a apresentação do registro. Por quê? Porque nesse momento, ali até geralmente em 48 horas, 36 horas, já é disponibilizado, se não tiver nenhum problema com a receita, já é disponibilizado o CNPJ para os partidos e candidatos. Depois da obtenção do CNPJ, já é possível abrir a conta bancária para fazer as movimentações dos gastos e arrecadação, né? E o sistema, o SPC Cadastro, já está disponível. Então, a gente recomenda que já os partidos e os candidatos já se debrucem sobre as suas prestações de contas já desde o início, porque nesse momento, depois do registro de candidatura, já tem gastos que podem ser realizados e gastos que devem ser contabilizados. Então, quanto antes, mais organizado fica a prestação de contas desses partidos. Também, né, a prestação de contas ela envolve vários profissionais. Então, é necessário que haja um envolvimento, um engajamento desses profissionais em torno das prestações de contas. Os candidatos, eles prestam contas através... os candidatos e partidos, os partidos prestam contas através dos presidentes e dos seus tesoureiros. E ainda é possível a existência da figura do administrador financeiro nas campanhas, tanto dos candidatos como dos partidos. O administrador financeiro é um profissional, contudo, ele não é uma figura obrigatória no âmbito das prestações de contas. Contudo, a gente recomenda, dada a profissionalização e a dificuldade e as alterações constantes que tem nas normas, a gente recomenda que tenha uma pessoa ali dedicada para fazer essa, principalmente, uma pessoa para a administração financeira da campanha. Nós temos também a figura do advogado e do contador. Esses dois últimos, figuras essenciais, eles são obrigatórios. A norma exige a presença de ambos, né? Um profissional de contabilidade habilitado e um advogado. Já faz a ressalva aqui com relação à procuração do advogado, que a ausência da procuração num processo de prestação de contas pode levar ao julgamento como contas não prestadas, um grande prejuízo para os candidatos e os partidos. Então, já que o tema da hora é o registro, nós deixamos aqui com uma dica, uma recomendação, que já havendo a designação de advogados dos partidos ou do próprio candidato, que já se faça já pegue-se a procuração dessas figuras, né, do candidato, do tesoureiro e do presidente do partido, concedendo poderes aí aos advogados, para que no momento oportuno ela já possa ser juntada nos processos. Nós recomendamos essa fase porque é a fase de coleta de documentos dos candidatos. Muito mais fácil localizá-los agora e muito mais conveniente, né? Então, havendo já a escolha, estando já escolhidos os advogados, que as procurações já sejam colhidas desde logo no momento do registro. Já falamos sobre a observação com relação à ausência, que pode levar ao julgamento das contas como não prestadas. Então, está aqui uma exemplificação de uma prestação de conta de sucesso. Ela se dá com a interação e integração desses profissionais, advogados e contadores, aliados aos candidatos e aos partidos políticos. Algo que costuma trazer bastante problema, e como a gente já mencionou ali, que com o registro e já com a obtenção do CNPJ já é possível abrir as contas bancárias, e é um tema que dá bastante problema, bastante dor de cabeça também nessas prestações de contas, é o tema afeta as contas bancárias. Se nós pudermos fazer um ranking sobre as maiores desaprovações e as maiores ressalvas nas prestações de contas, elas dizem respeito, sem dúvida nenhuma, às contas bancárias. Para os candidatos, a conta específica de campanha obrigatória é a conta doações para a campanha. Ela pode ser aberta e ela deve ser aberta até 10 dias após a obtenção do CNPJ. Então, vamos lá, o candidato apresenta o registro, tem o prazo para obtenção do CNPJ,
e até 10 dias depois ele precisa abrir essa conta para que faça as suas movimentações de recursos. E apresentado o pedido nos bancos, os bancos têm até 3 dias úteis para que providenciem essa conta para os candidatos. O ideal é que os candidatos se antecipem com relação a toda a documentação necessária, toda essa situação a sua situação fiscal perante a Receita, né? De preferência, já procure uma instituição bancária que possa e que fique mais fácil para a abertura da sua conta, né? O banco, para que seja um banco reconhecido pelo TSE, ele precisa emitir extratos bancários e ter carteira comercial reconhecida pelo Banco Central. Além da Caixa e do Banco do Brasil, que é mencionado na resolução, qualquer banco que tenha capacidade de fornecer extrato bancário e que tenha carteira comercial reconhecida, pode abrir a conta de campanha para os candidatos. A gente sabe, na prática, que esse tipo de conta não é bem-vinda nas instituições, né? É uma conta que não traz muito retorno para os bancos. Por isso que o ideal é que o candidato se antecipe, procure uma agência, veja os requisitos para a abertura da conta e já veja se a gerência daquele banco não está colocando empecilhos maiores do que a legislação prevê, né? O banco tem até 3 dias, como foi mencionado. Caso não abra a conta e se recuse, ele está sujeito aí às penalidades do crime do artigo 347 do Código Eleitoral, que é desobediência. Outra conta possível para os candidatos é a conta do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essas duas só em caso de recebimento dos fundos dessa natureza. Então, é ideal que o candidato se informe no partido se ele vai receber esses recursos e, se for receber, já providencie também a abertura dessas contas. Elas não são contas obrigatórias. Já com relação aos partidos, a conta obrigatória é doações para a campanha, né? Caso o partido não tenha essa conta aberta, tem até o dia 26 de setembro para que providencie a abertura dessa conta de doações para a campanha, conta obrigatória. Os partidos também podem ter outras contas de outros recursos. É uma conta importante, principalmente se for pensar nas sobras de campanha. Então, muitos partidos não têm a conta aberta, mas a gente recomenda que abra até para a movimentação aí das sobras de campanha dos envolvidos na campanha propriamente dita. Também, se o partido movimenta o fundo partidário, precisa ter a conta do fundo partidário. E, tendo o recurso do fundo partidário, precisa ter a conta dos recursos destinados aos programas de participação feminina. E a outra conta também, se for receber do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também deve ter essa conta aberta. A gente falou do sistema, o SPCE Cadastro. Ele é o sistema destinado aos usuários externos. Ele vai estar disponível para download no site do TSE a partir do dia 30/8 de 2020. Então, ele é um sistema bem completo, é o sistema mais completo da Justiça Eleitoral. E lá vai estar disponível um manual para utilização, manual para os lançamentos, muito importante para os contadores, aí, profissionais de contabilidade, a descrição dos lançamentos, né? Qual lançamento vincula, qual despesa e qual receita vincula os lançamentos. E também haverão a promessa do TSE, que também tem vídeos disponíveis sobre a utilização do sistema. Muito importante aqui no caso, lembrar que a cada lançamento no sistema deve ser lançado um documento correspondente. Lançou o advogado, coloca a procuração lá no SPCE. Um contrato, coloca o contrato no sistema. Cada lançamento, um documento correspondente já vai deixando a conta de maneira organizada. O fluxo do SPCE Cadastro, na verdade, os tipos de entregas, ele admite entrega de relatório financeiro, conta, prestação de contas parcial, final e regularização de omissão. Relatório financeiro é um relatório que deve ser enviado em até 72 horas após o recebimento das doações. Muito importante que seja enviado esse relatório, ele vai ser divulgado na internet.
até para o candidato e partido prestar conta para o seu eleitor. A prestação de contas parcial também é obrigatória, a apresentação. Nesse ano, houve alteração do prazo, então as parciais devem ser entregues do dia 21 a 25 de outubro. E no momento da entrega da prestação de contas parcial que gera o processo do PJI, né? É a autuação que nós chamamos, gera o número do processo. E aí esse processo vai ser o mesmo utilizado depois para a juntada da prestação de contas final. Também muito importante, a entrega é obrigatória, a entrega da prestação de contas parcial. A prestação de contas final tem o prazo de entrega no dia 15 de dezembro, com alteração recente feita. Ela é entregue pelo sistema, enviado pela internet, e existe a obrigatoriedade da entrega da mídia aqui nos cartórios. Nós ainda estamos aguardando orientações do TSE com relação como que vamos fazer, se vai ter alguma alteração com relação à entrega da mídia, mas se não tiver nenhuma alteração, o cartório traz, o prestador traz até o cartório, nós fazemos o recebimento dessas mídias, que também é obrigatório. Desse ano, a validação, né, da entrega da prestação final será, diferente dos anos anteriores, será com o envio da prestação pela internet. Contudo, a mídia é fundamental porque é ela que contém os documentos da prestação de contas para análise no cartório. E também temos a possibilidade do tipo de entrega da regularização de omissão, mas nós imaginamos aí que não teremos caso de omissão e todos estarão bem comprometidos aí com as prestações de contas. Mas se for o caso, depois da conta julgada como não prestadas, pode ser utilizado para regularização da omissão. Aqui a gente frisou ali a questão dos relatórios financeiros e das prestações de contas parciais, que nos anos anteriores muitos prestadores não davam tanta importância para a prestação de contas final, né? Passava batido, não entregava a parcial, né? Entregava apenas a final, mas fiz questão de trazer esse posicionamento recente, agora foi julgado em 12 de 12 de 2019 e publicado em fevereiro de 2020, que aqui o ministro Fachin já alerta aí aos prestadores que muito provavelmente pode ter alteração no entendimento do TSE. Ele já sugere no voto dele ali que é um documento fundamental a entrega das parciais e dos relatórios financeiros que pode ensejar aí uma grave irregularidade que pode levar à desaprovação das contas, enfim, análise de abuso e irregularidades uma irregularidade grave que pode levar à ação de abuso do poder econômico. Então, isso é um voto dele, não faz jurisprudência, né? Mas já é de conhecimento aí dos analistas de contas, dos magistrados da Justiça Eleitoral. Então, por isso que a gente recomenda muita atenção quanto à obrigatoriedade do envio dos relatórios financeiros e da prestação parcial. O meu tempo já esgotou, eu vou tentar passar aqui, dar uma acelerada. Como a gente falou, na parcial, que é feita a autuação dos processos no PJE, né, a integração do SPCE, cadastro do sistema do prestador, com o nosso sistema que vai tramitar o processo de prestação de contas. Então, a gente pede muita atenção no preenchimento dos dados dos partidos, dos candidatos e dos advogados no sistema SPCE. Principalmente no que se refere a CPF, CNPJ e CEP. E no caso do advogado, o número da OAB. Os dados incorretos podem acarretar ali a inviabilidade da autuação no processo, isso vai trazer mais transtornos, o que certamente os candidatos e partidos não vão querer, principalmente aí no meio da campanha eleitoral. Mais uma vez, a gente reforça o dever do envio da procuração do advogado, previsão do artigo 48, parágrafo 1º da resolução. Se não tiver procuração, as contas podem ser julgadas como não prestadas. Eu vou passar aqui rapidamente sobre
os novos prazos, né? Nós temos ali 31 de agosto a 16 de setembro as convenções, 26 de setembro até 26 de setembro o registro. As contas parciais, elas devem ser apresentadas de 21 a 25 de outubro, sendo que no dia 27 de outubro elas serão divulgadas na internet para consulta de toda a sociedade. 15 de novembro e 29 de novembro teremos o primeiro e segundo turno. E o prazo derradeiro, prazo final para apresentação das nossas prestações de contas finais, prazo de 15 de dezembro. 18 de dezembro tem a diplomação. O julgamento dos eleitos até 12 de fevereiro. Né? A gente vai ter um prazo a mais para analisar com maior cautela as prestações de contas aí dos eleitos em razão do adiamento da eleição. E até 1º de março para que haja impetração de ações relacionadas ao abuso e irregularidades nos gastos e arrecadação de recursos para as campanhas. O fluxo aqui dos cartórios para análise, de forma bem rápida aqui para análise das prestações de contas, fazemos um relatório preliminar, que é a análise de toda a documentação apresentada. Desse relatório, o prestador ele é intimado para se manifestar em até 3 dias, né, para complementar a documentação que falta. Recebida essa manifestação, um parecer técnico conclusivo, uma nova análise, que se tiver constatado uma nova irregularidade, abre-se novamente para o prestador se manifestar em até 3 dias, né, havendo uma nova irregularidade. Caso não tenha, já abre-se para o parecer do Ministério Público, que tem prazo de 2 dias, e por fim, tem o julgamento. O julgamento das prestações de contas pode ser contas aprovadas com ressalvas, desaprovadas ou não prestadas. E aqui, bastante importante inovação para esse ano, das prestações de contas municipais, é a questão das intimações, que a regra é pelo mural eletrônico no período eleitoral de 26 de nove a 18 de dezembro. Caso tenha uma impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico, ela será certificada nos autos e vai ser a próxima ferramenta, que é a mensagem instantânea, na impossibilidade e-mail, e por último, na impossibilidade a correspondência. Caso o processo de prestação de contas não tenha advogado, então haverá citação de partidos e dos candidatos. A citação dos partidos se dará na pessoa do presidente e do tesoureiro, para que eles constituam um advogado no prazo de 3 dias, sob pena de ter a prestação de contas julgadas como não prestadas. Essa intimação ela é feita por mensagem instantânea, essa citação ela é feita por mensagem instantânea, né, na impossibilidade por e-mail e na impossibilidade por correspondência. E nesse caso também os demais meios previstos no Código de Processo Civil. Muito importante aqui, de novo, a gente volta ao tema do registro de candidaturas, que os dados informados devem ser os mais precisos possíveis, porque é lá que nós buscaremos os dados para as intimações, os dados dos RRC e do DRAP. Pessoal, era isso aí que nós preparamos para hoje, e conforme o combinado, nós temos prazo para perguntas agora, né? Um momentinho, vamos localizar. E também a gente tem o reforço aí do Paulo Esteves, que é coordenador de contas aqui, da área de contas do tribunal, e nós vamos passar para ele aqui o questionamento. Boa tarde. Quanto ao material impresso, onde consta 2 ou mais candidatos, não haverá necessidade de partilha em doação estimável? Será contabilizado somente na prestação de contas do responsável pelo pagamento? É a pergunta do Celso, do PMN. Não sei se ficou claro, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Olívio. Ficou claro, sim.
Quero cumprimentar as autoridades presentes, os colegas servidores e os representantes dos partidos. Nesse caso do gasto de material de uso comum, a previsão que tem na resolução, lá no artigo 7º, é: a despesa é registrada na prestação de contas de quem gastou. No entanto, o parágrafo 10º desse mesmo artigo, ele determina que as doações estimáveis desse material têm que ser registrado também na prestação de contas daquele que recebeu o material. Então, registra a despesa de quem gastou, na prestação de contas de quem gastou, mas a utilização dele como recurso ou como doação estimável em dinheiro tem que ser registrada também na prestação de contas de quem recebeu. Foi claro? Era essa a pergunta, Olívio? Isso, exato, Paulo. Temos mais uma aqui, uma pergunta do Josimar, ele não identificou o partido. Boa tarde. O entendimento da resolução que regerá a eleição 2020 e estas orientações serão seguidas por todos os cartórios eleitorais do Estado? Será uniforme esse entendimento? A pergunta do Josimar. No que estange ali a questão das orientações, Paulo, a gente colocou que é para Curitiba, né? Essa organização. Sim. E esse fluxo, enfim, quem que vai orientar o partido, enfim, a questão procedimental é para Curitiba. Uhum. A questão da resolução, ela é nacional e ela é para todos os cartórios, para todos os juízes, no caso. Quiser complementar? Perfeito, Olívio. Acho que já está respondida, mas é isso que você colocou. Geralmente, norma interpretativa, vai depender do momento, vai depender da situação e depender do entendimento de cada magistrado na análise da prestação de contas. Teoricamente, é para ser padrão ou é para ser um entendimento, pelo menos o que está na resolução, para todos os tribunais e todos os cartórios. Mais uma pergunta aqui. O nome aprovado em convenção que fizer renúncia da candidatura deve fazer prestação de contas? É o Fabiano, do PMB. A partir do momento que ele efetuar o registro da candidatura, ele tem a obrigatoriedade de prestar contas. Só a aprovação em convenção não tem essa previsão, né? Ele precisa de um registro de candidatura para aí sim contar ou a partir daí ter a obrigatoriedade da prestação de contas. Aí tem aquele prazo, né? Até 10 dias para abrir contas. Se ele renunciar nesse período, não tem obrigatoriedade de abrir contas, mas tem sim a obrigatoriedade de fazer a prestação de contas. Perfeito. Uma pergunta da Vivian. Quanto à prestação de contas parcial, não será necessário a entrega da mídia? É a pergunta da Vivian. Acho que o Paulo está sem microfone ali. Mas, Vivian, realmente não. A prestação agora de contas sim, parcial. Agora abriu aqui. Mas fique à vontade, Olívio. A prestação de contas parcial não exige a entrega da mídia. Ela é feita pelo sistema apenas. Isso. A não ser numa retificadora da prestação de contas parcial, aí sim. Se ele apresentou uma prestação de contas parcial e ele for retificar essa prestação de contas, aí tem a necessidade de apresentar a mídia para validação. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Boa tarde, sou o Matheus, do DC. Esses telefones ficarão ativos para dúvidas até a data das eleições ou apenas hoje? Então, por favor, Matheus, esses telefones é só para a apresentação de hoje, tá? Complementando, Olívio, em relação a isso, tá os e-mails das zonas ali, né? No material para tirarem dúvidas e eventuais dúvidas conforme a tabela de distribuição, a não ser que já tenha sido autuado no PJI. Aí é com a zona que recebeu o processo. Tem mais uma pergunta do Fabiano também, do PMB. Ele pergunta se o SPCE não aceita a prestação de contas sem o número da conta. Eu imagino que é o número da conta bancária. Não tem esse impedimento no sistema SPCE para ter obrigatoriedade de lançamento do número da conta. Então, se ele não tiver conta aberta, se ele não tiver nenhuma informação de conta bancária, o sistema vai aceitar sim
o lançamento dos dados e o envio da prestação de contas, independente de ter ou não número de conta bancária registrado ali. Bom, não temos mais pergunta. Podemos encerrar por aqui a parte de prestação de contas, Mônica. E Dr. Ney. Obrigado, boa tarde. Então, passamos a palavra novamente para o Dr. Ney. Ok, obrigado, Olívia, pela explanação. E obrigado também ao servidor Paulo Esteves pelas respostas a esses questionamentos. Eu indago se os colegas juízes eleitorais têm questionamentos ou dúvidas acerca dos temas que foram explicitados nesta reunião. Não, pelo jeito. Muito bem, então, eu acho que nós podemos finalizar. Eu agradeço em nome da Justiça Eleitoral o eminente desembargador Tito Campos de Paula, digníssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, todos os servidores da Justiça Eleitoral e os representantes dos partidos políticos convidados que tornaram possível a realização dessa reunião de uma forma excepcional, em virtude da pandemia pela qual estamos passando. Dito isso, uma boa tarde a todos e muito obrigado mais uma vez pela presença.